Boa tarde, 1h30. O seu Astério Moreira, toda vez que o Astério Moreira é Caxias, eu sempre, o Astério, ou então o Gabriel Rota, todas as vezes que eles terminam na hora, né, eu sempre faço questão de ressaltar aqui a importância da pontualidade, 1h30. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, né, que é afiliada à Record TV aqui no Acre. Nós estamos iniciando agora a edição desta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, do Gazeta Entrevista. Eu quero solicitar a sua atenção, a sua audiência e, mais que isso, a sua participação. O Lala já apertou o biloto aí, já tem as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista e também tem o WhatsApp, por onde você pode fazer a sua pergunta. E hoje, tenho certeza que você pode ser um interessado da nossa conversa. Eu vou conversar com o médico cardiologista Wilson Barbosa. Ele é um jovem médico e está conosco aqui para falar a respeito de um problema que o Acre tem muito a dizer. Tem muito a dizer porque o problema está por todo canto. Eu estou falando da obesidade, do sobrepeso, dos problemas que isso os problemas que isso pode trazer para a nossa saúde, não é? Eu vou lembrar aqui que há até algum tempo, Rio Branco era uma das capitais do país, se não a capital do país, que mais consumia refrigerante, por exemplo. Não é à toa, não sei se você já percebeu isso, como que aqui no Acre tem gente que tem diabetes? Você já percebeu isso? A quantidade de diabéticos que nós temos no Acre? Isso tem causa. Isso tem causa, não é? E a má alimentação, para você ver como que às vezes nós temos... Aqui é uma terra de paradoxos, né? Temos maior parte da população pobre ou extremamente pobre e diabéticos. Boa parte, ou com sobrepeso. Olha só que loucura. Vamos conversar com o Wilson Barbosa, o médico cardiologista, para falar conosco aqui, tá bom? Vamos também, no terceiro bloco, vamos conversar com a promotora de justiça, a senhora Marcela Cristina. Vamos conversar com ela sobre uma campanha que o nosso Ministério Público iniciou para tratar da questão dos desaparecidos. Esse é outro problema, de vez em quando, nós nos deparamos com ele, tá bom? Então esse é o programa de hoje, eu peço a sua atenção e a sua participação. Mas para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A IP Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização. Fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o biloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Pois bem, aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000. IP Empreendimentos. Há mais de 40 anos, realizando sonhos. É isso. Bom, vamos lá, são 1h34. Nosso assunto agora é saúde. E eu diria, eu não sei se isso está dentro do ponto de vista conceitual da ideia de saúde coletiva, mas diante de um problema que Rio Branco está se destacando no país, como o problema da obesidade, abarcando
tantão de gente. Wilson Barbosa, me ajude a entender esse problema. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tan. Boa tarde a quem está assistindo o programa. Então, a questão da obesidade a gente já pode considerar há bastante tempo, né, um problema de saúde pública e vem cada vez mais se agravando, é uma tendência. Por quê? Então, recentemente, alguns dias atrás, saiu uma pesquisa aqui da Vigitel e foi justamente isso que você tinha falado. Ele avaliou todas as capitais do Brasil e começou a classificar quais seriam os graus de sedentarismo de cada uma dessas. E Rio Branco ficou em segundo, a segunda capital mais sedentária do Brasil, ficando atrás só de Campo Grande, com mais de 50% da população sendo considerada sedentárias. Sedentários que não fazem nenhuma atividade física, né? Sedentário vem do hábito de ficar sentado. Só a mão que deve ser musculosa, né? De tanto apertar aqui o biloto. O dia inteiro ali trabalhando. Vem muito dos hábitos, trabalho sentado, computador. E acaba que os próprios jovens também, é interessante que outro estudo, uma pesquisa mostrou, que 4 a cada 5 adolescentes são considerados sedentários. Então, 4 a cada 5? 4 a cada 5 adolescentes e 1 a cada 5 adultos. Então é um dado interessante assim, digamos, né? Meu pai do céu, 4 a cada 5 adolescentes são considerados sedentários. Sedentários. E adultos? Adultos, 1 a cada 5. 1 a cada 5? Isso. Eu queria entender isso. Eu queria entender, por exemplo, as primeiras consequências. O que você, na condição de cardiologista, né? O que o sedentarismo traz para o meu corpo? Então, a atividade física, eu brinco assim, que é como se fosse a poupança. É uma coisa que a gente faz hoje para ter benefícios mais lá na frente. Para algumas pessoas é uma tortura fazer hoje, para outras é prazer. Mas o que o fato de fazer atividade física, tirar a pessoa do sedentarismo vai evitar? Uma das consequências é a obesidade. Obesidade, sedentarismo tem uma associação muito grande a doenças cardiovasculares. E aí quando eu falo doenças cardiovasculares, eu estou falando principalmente de infarto e AVC, que são as duas causas que mais matam no Brasil e no mundo. Que nós chamamos de derrame, né? É o derrame e assim, essas são as duas que mais matam, mas tem várias outras aí associadas. Doença no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, que pode gerar uma inflamação. Que é a gordura em cima do fígado. A gordura no fígado, né? Pode evoluir para uma inflamação e pode chegar até cirrose, né? A gente acha que cirrose é só alcoólico, só por hepatite, mas a doença gordurosa pode evoluir para cirrose. Mulher pode ter associação com infertilidade, síndrome dos ovários policísticos, depressão e diminuição do nível cognitivo. Então, um outro dado assim, interessante, que um estudo lá nos Estados Unidos, eles avaliaram a população sedentária e a gente sabe que a doença de Alzheimer tem uma certa predisposição genética. A gente tem uma proteína no cérebro que induz a chance de ter Alzheimer. A população sedentária teve a chance quase igual com quem já teria essa predisposição genética. Então, mais uma coisa aí... um problema. Quer dizer que as pessoas que já têm uma predisposição genética a ter Alzheimer, o risco dela ter a doença é o mesmo de uma pessoa sedentária. Sedentários tiveram um risco 51% maior do que alguém que fazia alguma atividade física. Wilson, tem muita gente que está te ouvindo que não tem condições de pagar R$70, R$80 numa academia. E aí eles colocam 70, 80, só as primeiras mensalidades, depois aumenta para 100 e pouco, mas tudo bem. Não tem condições. São pessoas que uma vez por mês a prefeitura coloca ali na praça do bairro um educador físico para fazer ali uma movimentação. Para uma pessoa dessa, que a possibilidade dela fazer atividade física é muito diminuída, o que é que ela pode fazer ali na casa dela, no quarteirão dela? O que é que você orienta, meu amigo? Então, até depois da pandemia, acabou tendo um pouco de conscientização de muitas pessoas que achavam que a única forma de fazer atividade física era na academia, e agora tem condições de você fazer atividade física em casa. Se a gente coloca no YouTube, tem muito material, muito tipo de exercício disponível, e vai por nível, assim, de nível leve, intermediário, moderado, alto. Então, assim, acaba que muita gente tem acesso aí à internet.
tem muito programa interessante, muita informação importante de exercício que você pode fazer em casa. E o mais básico possível ali, o bairro, se você tiver alguma condição, começar a fazer uma caminhada, né? Isso já é uma forma de você, mesmo sendo uma caminhada leve, é melhor do que a pessoa não fazer nenhuma atividade. Então que ela comece andando meia hora por dia no bairro. Meia hora? Meia hora por dia. A OMS preconiza 150 minutos por semana, que seria meia hora 5 vezes por semana. Então, não é uma coisa tão longe assim da realidade. E aí esse mesmo estudo mostrou que só 30% da população acreana faz pelo menos 150, a população de Rio Branco, me desculpa, faz mais do que 150 minutos por semana de atividade física. Você arriscaria dizer, por exemplo, uma senhora de 55 anos, que, digamos que ela não é obesa, mas está ali com sobrepeso, se ela começasse a dar pelo menos umas 3 voltas no quarteirão dela, agora ela tem que ter uma rotina, mas se for pelo menos umas 3, 4 voltas, você acha que isso tem efeito? Mesmo no ritmo dela, lento? Tem efeito, e principalmente se ela conseguir fazer isso de uma forma progressiva. Então, aumentando? Aumentando. Então, a primeira semana eu vou andar meia hora devagar. Depois de algumas semanas, criando aquele hábito, o corpo dela já vai estar acostumado. E ela vai começar a querer aumentar um pouquinho mais essa atividade. Então a forma que a gente recomenda é justamente isso. Você vai no seu tempo, faz de forma lenta, não importa. Então, o negócio é fazer alguma coisa. O negócio coisa. é você fazer. Então tem muita aquela ansiedade, vou começar, vou correr 20 quilômetros. Não precisa ser tão radical. Então aos poucos você vai criando esse hábito e depois a pessoa começa a sentir falta. Então ela anda todo dia meia hora e no dia que ela não anda, ela já sente, parece que está faltando alguma coisa. Ah, isso aí é bom, não é? Quando a pessoa exatamente. deixa de fazer e você sente que está faltando alguma coisa. Vira aquela chavezinha e aí parece que faz parte ali da rotina. Isso, é quando você começa a colocar o movimento na sua rotina. A Daniela, você falou a respeito da... Daniela. A Daniela está perguntando para você aqui o seguinte: gostaria de saber se a ansiedade pode causar problemas, pois tenho ansiedade e sempre tenho batimentos cardíacos acelerados durante as noites. Inclusive, atividade física é um dos tipos de tratamento para a ansiedade. Então, quando você faz atividade física, tem alguns mecanismos ali de regulação no organismo e é uma das formas de você tratar. Você desvia um pouco o foco daquele... Geralmente, ansiedade, às vezes, tem muito... A pessoa tem uma certa preocupação com alguma coisa, ou às vezes vem até do nada, e a atividade física muda um pouco a forma do cérebro interpretar esses eventos. Então é uma coisa excelente para quem tem... E a questão da palpitação, pessoas que são sedentárias costumam ter os batimentos mais acelerados do que uma pessoa que faz atividade física. Então você pega um atleta ou alguém que corre ali várias vezes por semana, os batimentos dele vão ser mais lentos do que uma pessoa mais sedentária. Então às vezes a sensação de palpitação é isso, ele começa a fazer uma atividade e tem a sensação de que o coração está muito acelerado. Na verdade, ele não está tão acelerado assim, mas a pessoa tem aquela percepção. A atividade física, ela tira muito isso. Entendi. Então, Daniela, eu não sei, eu agradeço a sua participação. Eu não sei se é esse o caso. Você viu o que ele falou? Às vezes, você nem está com o seu coraçãozinho batendo muito forte, não, mas você tem essa sensação. Há alguns outros fatores que você precisa avaliar aí para ver o porquê dessa ansiedade, né? Mas o fato é que o remédio é fazer alguma atividade física, uma caminhada, se você tiver condições, né, uma hidroginástica, enfim. A ideia é, digamos assim, colocar movimento na nossa rotina. Tem aqui uma pergunta do professor Farias. Sabemos que a alimentação é fundamental no controle da obesidade. Como podemos associar uma boa alimentação à nossa condição financeira? Ele pergunta. Pois a maioria dos alimentos que são saudáveis são mais caros e os mais baratos são os mais prejudiciais. Famílias que vivem com até 2 salários mínimos, que atualmente representam 90% da população acreana, por exemplo. Como fazer? Isso é um ponto de bastante discussão, é uma coisa que a gente sempre comenta, esses alimentos fitness e tal, não sei o que, a gente vê realmente é caro, fruta, legume, essas coisas todas estão caras, carne também, tudo isso. Uma coisa que a gente orienta é o que acontece aqui, pelo menos em Rio Branco, no Acre,
é muito hábito de comer muito carboidrato, então acaba que a farinha é uma coisa mais fácil. Então vai lá no prato arroz, macarrão, farinha. Macaxeira, põe tudo É junto. muito carboidrato, e o que acontece? O excesso do carboidrato, o organismo entende, eu já tenho... O carboidrato gera glicose, que gera energia. O que o organismo entende? Eu já estou cheio, já estou satisfeito. E ele começa a estocar esse excesso de carboidrato como forma de gordura. Então, assim, uma coisa, se a gente conseguir orientar, tentar dar preferência a só um tipo de carboidrato, isso já é um começo, e tentar focar um pouco mais em proteína, carne magra. Eu sei que também não está barato aí difícil, a carne, né? então frango, dá preferência ao peito, que também tem muito isso. Vou comer frango, aí está comendo a pele. Aí E a aqui é pele só não a é- sobrecoxa, então essas coisas aí podem, mas realmente é uma questão difícil de... Difícil, É muito muito difícil. difícil. Você vê como que até o médico fica com dificuldade. Porque quando ele sabe que a população está empobrecida, meu irmão, para quem está empobrecido, toda comida é comida. É claro, fazer o quê? A pessoa não vai passar fome. Mas é difícil. Agora, o que a gente precisa tirar dessa fala dele? Se você coloca no seu prato, olha só, macaxeira, farinha, macarrão, arroz, você está comendo a mesma coisa. Tudo isso é como se fosse um alimento só. Quando a gente coloca tudo isso no nosso prato, é como se a gente estivesse comendo um só alimento. Nós ficamos satisfeitos, né? Empanzinados ali. Mas aí quando termina aquilo, o cara ataca uma Coca-Cola. Aí danou-se. Aí lascou. Gostaria de saber se é verdade que problemas no coração também dão dores abdominais, é isso? A pessoa não se identificou, pediria que você se identificasse, por gentileza. Bom, eu queria entender o seguinte, vamos aproveitar essa pergunta, que eu acho que faltou alguma coisa aqui. A gordura no abdômen e a relação com isso com a saúde do coração. Como é que pode? Como é que faz? Parece que quando você tem gordura no fígado, né, a esteatose hepática, ele é meio que um preditor que você tem um risco aumentado de no futuro vir a ter gordura nas coronárias, né, a doença coronariana. Então, a gente já identifica ali que esse paciente tem esteatose hepática, ele já está sob um risco aumentado, talvez já esteja numa fase ali que a gente pode intervir, tentar prevenir um problema maior lá na frente. Então, intervir que você fala, ter uma cirurgia? Começar, na verdade, a intervenção é mais com coisa não farmacológica, mudança de atividade, mudança de dieta, adequar um pouco mais a dieta, cortar álcool, também aqui em Rio Branco o consumo de álcool é muito grande, também outra coisa que contribui. O alcoolismo? O alcoolismo contribui muito para a doença hepática do fígado, até para a própria desregulação do metabolismo, alteração de colesterol, de forma indireta. Então, quando você identifica ali já gordura no fígado, esse cara tem uma chance aumentada de no futuro ter problema maior, assim, coronária ou de AVC. Entendi. Quem fez essa pergunta foi o Renilson. Renilson, muito obrigado pela tua participação. Com a pergunta do Renilson, eu vou chamar o intervalo, pode ser? Vamos para o intervalo e vamos voltar aqui, vamos continuar. Faça a sua pergunta, coloque o seu nome. Aqui nós estamos conversando com o médico Wilson Barbosa, ele é cardiologista, e o assunto aqui, ele é cardiologista e está comentando conosco, analisando aqui os problemas relacionados à obesidade. Como que isso impacta a saúde do nosso coração? E Rio Branco, parceiro, segunda capital do país com o maior número de obesos. Vamos ver se a gente muda isso. Vamos para o intervalo e já voltamos.